Eu sei que você já sabe que muito provavelmente teremos um Laninha durante 2024, mas você sabe que a gente ainda está sob influência do El Niño, que ainda tem influência nas condições do tempo ao longo dos próximos meses? Sabe que a gente vai passar por um período de neutralidade sem El Niño e sem Laninha? E quando mais ou menos está previsto a formação do Laninha? São informações que eu te trago atualizadas desse início de março, tá certo? Se inscreva aqui no canal para receber as informações. É muito importante que você se inscreva para a gente que cria o conteúdo. Queremos chegar a 60 mil inscritos. Você pode me ajudar compartilhando, dando seu like, ativando o sininho, fazendo o seu comentário. Vem comigo, bora trabalhar! Eu vou começar por uma informação que eu vejo pouco as pessoas falando, que é importante que você saiba. Durante o período desse final agora de verão para o início do outono, nós continuamos sob a influência do El Niño. Sim, ele continua ativo e tem ainda consequências, principalmente no comportamento da chuva, mas também da temperatura para terminar o verão e começar o outono. Começo mostrando esta imagem para vocês. Se concentre nessa parte mais do Equador, tá? Que eu marquei aí. Essa é a região do Oceano Pacífico entre a América do Sul e a região da Indonésia, onde ocorre a questão do El Niño e do Laninha. Aqui a gente está falando só da parte oceânica, tá? Vejam pelas cores e pela legenda que a gente tem água quente ainda espalhada pela bacia do oceano. E isso é o começo do mês de março. Sim, já houve períodos bem mais quentes desse oceano. Ele está diminuindo esse aquecimento, mas ainda é uma das características que mostram que o El Niño continua sim ativo. O que acontece é o seguinte, pessoal, a previsão, a expectativa para essas águas do Oceano Pacífico, elas comecem a ficar mais frias gradativamente no início do outono. Começa por onde? Começa pelas águas que estão mais próximo da costa do Peru, da costa da América do Sul. Ali vai começar a esfriar mais essas águas e a tendência é que ela se espalhe por toda a bacia do oceano. E isso deve acontecer gradativamente. Durante esse período de diminuir o aquecimento e começar a resfriar, nós deveremos passar por um período de neutralidade climática. Quando isso, Leandro? Olha, muito provavelmente a gente entra ali por um período de neutralidade abril, maio, ou seja, dentro do outono. E depois, à medida que as águas frias vão se espalhando, aí sim a gente vai começar a ter uma tendência do Laninha. E aqui eu estou te falando só da componente oceânica, não estou nem te falando da questão da atmosfera que também interfere nessa configuração do Laninha. Então, pessoal, provavelmente nós começaremos o período ali entre junho e julho, dentro do inverno de 2024, a realmente ter a influência do Laninha. Tá certo? Eu também quero falar para vocês quais são as influências da chuva e da temperatura desse El Niño que ainda está presente nos próximos meses, nesse período aí de março até maio. Vem comigo. Em termos de chuva, tá? Março, abril e maio devem ter chuva dentro do que é o normal até acima do normal. E aqui eu estou falando especialmente para o pessoal de Santa Catarina, tá? Pelo seguinte, porque a gente vai continuar com a influência do El Niño que vem aí nos últimos meses. Então a tendência é que a chuva fique entre o que é o normal dessa época do ano até um pouco acima. Por que um pouco acima? Porque a distribuição irregular dessa chuva, ela permanece até pela influência do El Niño. Quero te dizer que a gente vai ainda ter algumas condições, principalmente nesse março, início de abril, daquelas pancadas de chuva. Forte num ponto e nem tanto numa área próxima. Aí aqui fica acima da média e aqui nem tanto. Então essa irregularidade, ela ainda permanece, tá? Lembrando a vocês que gradativamente, nesse trimestre, março, abril, maio, os volumes de chuva vão diminuindo. Isso em comparação com o verão. É normal que a chuva diminua de intensidade, tá? Tem essa característica. A previsão é que esse normal fique aí na maior parte das cidades, mas alguns pontos a chuva ainda acima, pelo menos até o período do outono. E temperatura? Bom, pessoal, pelo menos esse trimestre, março, abril, maio, ele começa, especialmente março, ainda com influência do El Niño. Então as temperaturas ainda devem permanecer um pouco mais elevadas, um pouco acima da média, ou pelo menos dentro da média, ou seja,
seja, ainda mantendo um pouco esse aquecimento. É natural, é normal, gradativamente. Em alguns períodos de março já a serra apresenta algumas noites um pouco mais frias e principalmente ali na segunda quinzena de abril começar a entrar as massas de ar mais frio, mas dentro do que é o normal da parte aqui do sul do Brasil em termos de abril para maio. Então, aos poucos é que essas temperaturas vão começar a baixar e principalmente dentro de uma climatologia, ou seja, dentro de uma característica de abril para maio. Ah, Leandro, mas o inverno deve ser muito rigoroso por causa do frio. Se a gente for fazer, no caso do Laninha, se a gente for fazer um comparativo com o ano passado, não tenha dúvida, ano passado praticamente não teve inverno, né? E esse inverno sim deve aparecer com mais presença. Então a gente acaba tendo isso. Ah, vai ser muito rigoroso? Calma, segura um pouco. A gente ainda precisa acompanhar um pouco melhor até essa evolução aí de sair do El Niño, entrar pela neutralidade, para só lá em junho e julho começar a ter as características de Laninha. Por hora eu te digo, sim, a tendência de um inverno que tenha frio, muito diferente do que foi o ano passado, que não teve frio. Mas o quão rigoroso? Bom, segura um pouquinho, a gente vai trabalhando e vai atualizando para vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, volta o vídeo ou se não nos comentários aqui. Abraço para todos, até a próxima. Tchau!